Tu já paravas com essa mania de ver em tudo conta, peso e medida, de me analisar pela morfologia e dar a opinião que nem te foi pedida. Sobre Spinetta? Só Deus me atura, sou bem-aventurada e pronta para a aventura. Ai, quem te dera este jogo de cintura, só tens tamanho, mas para mim não estás à altura. O hino da autoaceitação é cantado por Ana Bacalhau e é sentido por cada pessoa na sua própria identidade. Mas a música nunca é só para quem a ouve, é também para quem a canta e para quem vai precisando de beber dela em vários momentos da vida. Será esse o caso da nossa convidada de hoje? Pode a confiança conviver com a vulnerabilidade? E onde entra aqui a estabilidade ou a coerência? Ela sonhava ser professora de inglês e de português, mas foi depois das aulas de guitarra que descobriu a sua voz e a vida mudou por completo. Quantas pessoas podemos ser dentro da mesma pessoa? Temos estas e muito mais perguntas para a artista Ana Bacalhau, em nome próprio, e a eterna vocalista dos Diolinda. Bem-vinda, Ana. Obrigada, eu é que agradeço estar aqui hoje. Sim, é um gosto para mim estar aqui contigo. E queria começar por esta ideia da vulnerabilidade. Quando eu digo esta palavra vulnerabilidade, o que é que esta palavra te diz? Automaticamente o que é que te vem à É cabeça? uma palavra muito interessante, porque poucas vezes é associada a mim. Eu gosto muito dela, tenho aprendido a gostar mais dela. Considero-me uma pessoa extremamente vulnerável, mas que mascara muito bem essa vulnerabilidade, tanto no palco, em que eu sou uma performer extrovertida e portanto as pessoas não percebem que eu estou em pânico, mas eu estou em pânico. Disfarce bem. Antes, durante, depois, sempre. Não, não, antes e nos primeiros momentos em que se entra no palco e que se percebe se vai ser um bom concerto ou não, se estamos bem, se tal e coisa. Às vezes, sempre quando eu percebo que não estou bem da voz ou assim, portanto, sempre um bocadinho tensa. Na vida, também mascaro um pouquinho. Penso, devido às experiências que eu tive passadas, nomeadamente quando era miúda, de como fui gozada. A vulnerabilidade para mim é uma coisa, associo uma coisa perigosa. Porque se eu dou aqui um bocadinho se abre um bocadinho a armadura, tenho medo que me venham outra vez escravejar. Usar isso contra ti? Sim, e portanto é um exercício que foi difícil para mim sempre, mostrar-me vulnerável. Mas demonstrar que estou vulnerável, mas considero uma pessoa bastante vulnerável. Mas as pessoas não atribuem a mim essa característica. Por isso fiquei muito feliz, porque cada vez mais o meu trabalho tem sido cada vez mais estar em paz, em mostrar que estou vulnerável. Mas quando as pessoas olham para ti, o que é que veem em vez de ver vulnerabilidade? Associam muito aquilo que acham que é o contrário de vulnerabilidade, que é força. Mas eu não acho que sejam contrários. Eu acho que convivem salutarmente no mesmo corpo. Não são antónimos. Quando tu falas em vulnerabilidades tuas, o que é que hoje ainda mantens? Eu mantenho, para já, eu acho que sou, como todos somos, vulnerável a críticas, como é óbvio. Críticas negativas, mas também críticas positivas. É difícil para mim lidar com uma crítica positiva. Desconfias das críticas positivas ou Confio, ficas e às vezes desconfortável? até é-me doloroso. É estranho, eu não sei explicar, mas até sinto que, como não sinto, há algumas delas que são tão fixes e vêm de pessoas tão fixes, eu até acho que não não é a gozar Não é comigo, mas sobre mim, sim. estão a ser simpáticas e isto não é verdade. Portanto, Ficas desconfortável até? sim, fico, porque não sei como lidar com aquilo. Aquela pessoa de quem eu tanto gosto, ou aquelas palavras que me estão a ser ditas, bolas, eu sou isto tudo, não sou? E portanto, essa vulnerabilidade à crítica, a vulnerabilidade de. Mas e a negativa? Ou seja, tu aceitas mais depressa como verdadeira uma crítica negativa do que uma positiva? Provavelmente tenho essa tendência, sim. Lá está, por isso é que eu sofro com as negativas, porque acredito super nelas. Algumas, hoje em dia, com a maturidade, não é bem assim. Eu já consigo, porque há um valor que é objetivo e há um valor subjetivo. Ok? E então, esse valor subjetivo que cada pessoa me vai atribuindo de acordo com os seus próprios valores.
certo? E até o valor subjetivo que eu me atribuo a mim, que não tem a ver com aquilo que é o valor objetivo, não é? Que a pessoa tem, aquilo que ela consegue fazer, que ela faz bem, que ela faz menos bem, que ela, isso é o valor objetivo. Depois o que as pessoas acham disso já é outro, são outros 500. O que eu acho disso também são outros 500. Há aqui muitas variáveis e eu já percebi isso, mas Fazer a distinção entre aquilo que é opinião e aquilo que são factos. É aí que. certíssimo. Ou seja, eu sei que neste momento eu tenho uma capacidade de fazer o que eu faço, que vem de muitos anos de experiência, de muito treino, tenho uma confiança nessa coisa objetiva que é, eu sei que, a não ser que esteja muito doente, não é? Que vou para um palco e entrego um espetáculo com uma qualidade que eu sinto que é, no seu mínimo, é aceitável. Isto é, para mim, mas obviamente que há pessoas que vão discordar. Mas essa a opinião que elas têm não tem necessariamente, eu não tenho de a tomar como um facto. Eu fui aprendendo isto. Sozinha ou com um apoio? Primeiro sozinha, mas eu neste momento tenho consultas, tenho com uma psicóloga, sou acompanhada e faço terapia e estava a fazer lindamente e acho que tem ajudado também a cimentar essa segurança que eu tenho. Porque uma pessoa pode ser, lá está, vulnerável e segura ao mesmo tempo. Eu adoro casar estas coisas que às vezes parecem incompatíveis. Eu não procuro a coerência. Sim, que foi uma palavra que eu também quis trazer aqui, porque lá está, tu já tiveste vários interesses ao longo da vida, várias vontades ao longo da vida. Eu procuro que este centro que é imutável que nós temos, não é? E que chamamos eu, que é ao mesmo tempo mutável também, não é? Porque a eu de há 10 anos não é eu de agora, não vai ser a eu daqui a 10 anos, não é? Mas há qualquer coisa, há uma essência que essa eu procuro não perder, porque senão fico perdida. Sim. Essa talvez seja imutável, mas depois o que está à volta é barro, vai-se moldando. Eu moldo o mundo, mas o mundo também me vai moldando a mim, não é? Quando tu dizes que não procuras a coerência, porque a coerência pode ser uma prisão até? Eu acho que sim, porque eu agora digo que sou isto, ok? E daqui a 10 anos já tive um conjunto de vivências. É que eu já não posso dizer que sou isto e que concordo com isto. É até uma pessoa, às vezes a coerência, se levada ao extremo, o que é que faz? Impede-nos de aprender. De aprender e de ajustar aquilo que são as nossas crenças, o nosso sistema de crenças, os nossos valores. Porque eu tenho uma ideia. Uma que acho opinião, que é por exemplo. Uma É ideia, isso? uma opinião, que eu acho que é correta. Mas eu gosto de conversar com pessoas que tenham ideias diferentes das minhas e opiniões diferentes das minhas. Conversar. Eu não considero uma pessoa que tenha uma ideia divergente da minha um inimigo. Não considero. Acho que é uma pessoa. Eu fico curiosa e quero perceber. E às vezes, de uma saudável conversa, se a ideia e se o argumento da outra pessoa for melhor que o meu, fizer mais sentido para mim do que eu, facilmente abandono a ideia que tinha, porque vejo que está, ou sinto que está incorreta, estatuto de crenças, não é? E adoto uma nova ideia. E portanto, eu não sei daqui a 10 anos quantas novas ideias é que eu adotei e quantas é que eu mantive. Ok? Eu sei que há algumas coisas que eu não vou mudar, são valores de base Fazem parte meus. de ti, sim. Se mudasse algumas coisas, teria acontecido muito grave comigo, na minha vida, eu não sei. Mas eu acho que é isso, temos de preservar algo que são as nossas idiosincrasias, algo que é nosso, mas ao mesmo tempo sermos maleáveis o suficiente para ouvirmos outras perspectivas Mas e isso às vezes é percebermos. mal visto, não é? Porque lá está, é visto como Talvez. incoerência, como Talvez. estás numa caixinha, tens de ficar nessa caixinha. É assim, eu não sei vira-casacas. O vira-casacas também não é uma coisa que me agrade muito, mas Flexível. Sim, é aprender. É ir Aprender. aprendendo com a vida. Eu comecei esta entrevista com um cheiro de uma música tua, que se chama Sou Como Sou.
enfim, que é muito sobre esta questão da autoaceitação e dos estereótipos e da opinião dos outros. E tu mencionaste agora também a questão da infância, que é um tema que tu já falaste algumas vezes, mas que acho que é sempre relevante falar, porque infelizmente as causas e as consequências ainda não acabaram. Não acabaram, não. Que é o bullying, que foi uma altura que te marcou muito. Tu eras muito miúda, tu ias para a escola primária. Aliás, tu até dizes que tu eras uma Ana antes, muito extrovertida, e depois que aquele episódios te mudaram muito. Completamente, Tu mesmo. tens isso ainda muito presente, ainda te lembras de. Absolutamente, eu tudo. era a criança que fazia amigos na praia do nada, fazia logo não sei quantos amigos, e depois passei a ser a criança que nem atendeu o telefone queria, nem quando tocavam à porta. Antes não havia telemóveis, não sabia quem é que vinha aí, não sabíamos, e não aparecia no telefone o nome da pessoa. Ok, juventude agora. Tudo diferente. E portanto eu ficava com tanto medo de falar com estranhos. Dizer alguma coisa errada, lá está, vulnerabilidade, não é? Dizer alguma coisa errada, de fazer figura de otária, de que gozassem comigo, que se rissem de mim. Todas essas vulnerabilidades que eu carrego um bocadinho ainda hoje, mas vou tentando minimizar e pôr para o lado, e acho que tenho conseguido também escolher esta profissão. Eu com medo. Estás sempre sujeita à opinião. Expor ao aqui. ridículo. Vou para onde? Para um palco. Expor-me ao ridículo. Dar entrevistas, falar para o público. Enfim, eu vou expor-me a comentários na internet, é a nova tasca, é os comentários na internet. O novo tribunal, não é? Exato. Tribunal, mas o tribunal tasca, exato, não é um Não, tribunal é do sério. café, aqueles comentários de café que nós fazemos, não é? Acerca dos outros. Que isso é uma coisa que a vida também me tem. Pá, eu cada vez menos gosto de comentar os outros e a vida dos outros. Assim, fé de ver, cada vez menos gosto de comentar isso. Pá, acho que isso é uma perda de. Não é aí que está o interesse. E pá, não me sinto, já nem me sinto bem, às vezes, de estar é humano, às vezes uma pessoa fez aquilo, não sei o que, e tal. Sim. Mas depois pensei, pá, bolas, mas quem sou eu? Sim, mas esse bullying então começou a aparecer de que forma? Quando é que tu começaste a sentir que estavas a ser maltratada? Que é essa Foi a palavra? logo na primeira, eu ia dizer classe, estou a denunciar a minha ano. a minha idade. Na minha altura era a primeira classe. No primeiro ano, foi logo que eu fui para a escola primária. Não, até antes, porque eu fui para essa escola um bocadinho, um ano antes, fazer o jardim-escola, né? Foi logo aí. Muito também por causa do meu apelido, juntava as duas coisas, ser uma criança gorda. Portanto, eu senti logo que havia uma divisão entre os miúdos fixes e os miúdos não fixes. E mesmo entre os miúdos não fixes, alguns tentavam fazer parte do gangue dos fixes, né? Ser assim os lacaios. Comecei logo a ver muitas coisas me serviram muito para perceber também o mundo adulto, que continua a ser assim, é a mesma organização. E dentro do grupo dos não fixes, que pessoas é que estavam? Que características é que estavam ali? São as pessoas com as vulnerabilidades mais visíveis. Eu estou a repetir esta palavra, mas Sim, a palavra que tu gostas e que faz sentido. Para ir responder à tua pergunta, que vulnerabilidades é que me atribuo. Mas é aquelas pessoas que é muito fácil perceber-se logo que usam óculos, usam óculos, que têm algum tipo de manifestação no seu comportamento fora da norma, e que se percebe que são frágeis. E que não vão saber lidar com esse abuso. O saber lidar. Aqui parece que uma pessoa também tem de nascer ensinada, senão também é um problema. Sim, mas... é de facto um problema, causa um problema, não é? Mas a vítima não tem culpa de não saber lidar. Eu não tinha culpa, não é? De não saber lidar com aquilo da forma certa. Mas também para isso é que estão cá os adultos, que têm de apoiar, têm de perceber alguns sinais que muitas vezes não são óbvios e se calhar também dar os melhores conselhos para que a criança possa tentar safar-se. Mas muitas vezes nem assim se consegue. É muito difícil. E hoje em dia há uma outra linha na equação, que é a bullying online, que no meu tempo não havia, não é? Naquele tempo era o quê? Eram comentários? Eram comentários, era porem-me de parte, não quererem fazer a maior parte das brincadeiras comigo, era dizer coisas desagradáveis acerca de mim, era os olhares, os olhares que faziam, sentirmos de asco, de superioridade em relação a mim.
É isso que eu me lembro, mais ou menos. E havia assim alguma figura em especial? Ou Havia era uma coisa... pessoa, a cabecilha, era uma miúda. Lembras dela? Perfeitamente do rosto dela, uma miúda giríssima, loura, de olhos azuis, alta, mais assim, parecia mais velha do que nós. Nunca mais a viste? Infelizmente, não. Infelizmente? Infelizmente, não. Eu digo infelizmente porque assim, eu já falei muito disto, não é? Publicamente, mas eu tenho muita curiosidade de saber de que forma é que ela olha para aqueles anos. Se é que olha, se é que se lembra, eu não fui a única vítima. Atenção. Há muitas pessoas, depois de eu dizer isto, vieram colegas meus da escola, não é? De que se vieram queixar da mesma pessoa. Portanto, se ela pensou nisso, se isso lhe pesa hoje, se não pesa, se não aprendeu nada com isso, se percebeu que fez mal a pessoa, se isso a incomoda ou não, ela depois foi tirar direito. Vejam bem. Espero que não tenha continuado. Ou que se continuou, que de facto tenha feito esse pensamento e esse trabalho sobre aquilo que ela tinha feito e que desse numa belíssima advogada de Ela defesa. deve reconhecer-te, de certeza. Não sabemos, não é? Mas Provavelmente deve, sabendo que a escola, não é? A escola onde eu andei, que eu já referi várias vezes onde é que eu andei na escola, de que zona é que era o teu nome e o também meu é um nome, nome que se destaca. acho que é difícil não saber. O que é que sente uma criança, como tu disseste, uma criança gorda naquela altura? Ou seja, o que é que se sente? Mesmo em relação ao teu próprio corpo? Porque e a minha pergunta também uma criança gorda sente-se mal por ser gorda ou sente-se mal porque os outros dizem que é errado ser gorda? Do que eu me lembro, o olhar do outro era super pesado. Mais pesado do que o meu, claro. Era Sobre ti própria? Sim, exatamente. Eu não. Se os outros não me dissessem, era algo que eu eu não pensava nisso. Não pensava, mas atenção, eu depois, ainda por cima, a minha pediatra também. Ou seja, estamos a falar dos anos 80. Sim. Isto não havia cá psicologia infantil, nada disso. Então as pessoas não sabiam lidar. Eu acho que uma boa parte das pessoas, até as pessoas os pediatras e isso, não tinha assim muita discernimento para tratar destes casos da sensibilidade. Até a minha própria pediatra sabia que eu tinha um medo patológico de agulhas. Eu lembro da minha mãe uma vez ir comigo à vacinação e não conseguir, porque eu fugi para debaixo da mesa, ok? E não me conseguiram dar a vacina naquele dia. Eu tinha um medo patológico de agulhas. E ela dizia que se na próxima consulta eu não perder não sei quantos quilos, ela me ia dar injeções. E eu saí de lá a chorar, em pânico, ok? Até nisto. Era abusivo. Portanto, pode-se perceber que o resto, se até um pediatra fazia isto, toda a sociedade me cobrava em relação à minha imagem e ao meu corpo, dizia que eu era gorda, que era isto, que era aquilo, e gozavam comigo, colegas meus também na escola. Epá, isso foi uma coisa comum até eu perder peso ali para o secundário. Uhum. E aí foi porque tu quiseste ou sentes que também foi essa pressão de tentar preencher o. Foi tudo. Eu quis, estava a entrar na adolescência. Pois. Aí sim já começava a ter uma noção da minha imagem e da importância, quer dizer, da importância dessa imagem eu percebi logo a partir do momento que gozavam comigo. Mas como socialmente isso também teria posicionar num certo sítio. Isso. Então eu aí procurei, fiz dieta mesmo e ginástica e tudo isso. Se bem que eu nunca tive muito problema. A educação física não era a melhor aluna, né? Era preguiçosa e tal, claro. Mas a minha mãe sempre teve esta coisa do mente sã em corpo são. Então punha-me em balés e ginásticas, não sei o quê. E então eu sempre tive flexibilidade e alguma facilidade. E então comecei a fazer, para além da ginástica na escola, fazia ginástica em casa e tudo isso, e perdi bastante peso ali por volta do 10º ano. Foi na mesma altura em que eu comecei a tocar guitarra. Portanto, as coisas socialmente, a coisa virou. Não quero com isto dizer que os meus amigos, que eu mantenho amigas dessa altura, eu não me senti integrada só porque emagreci de todo. Aí as pessoas que me rodearam, que eu tive a sorte de partilhar a turma com essas pessoas, não me tratavam
mas senti-me melhor ao fazê-lo. E hoje, enquanto artista, continua também a ver esse peso, peso, uma palavra aqui adequada, continua a haver essa pressão para tu teres um certo corpo, teres uma certa imagem, mesmo quando tu começaste a tornar-te figura É pública. muito engraçado. Há aqui duas visões. A visão de eu, quando comecei com Diolinda a aparecer aos olhos do público, eu tinha pai que é mais 10 quilos do que tenho hoje. E as pessoas acolheram-me, conheceram-me assim. Quando eu emagreci, queixaram-se. Houve pessoas que se queixaram. Pessoas que é público. Sim. Eu vi comentários de agora emagreceu, já não é das nossas, das nossas, no sentido de já não está aqui, já não está a demonstrar que uma pessoa Do povo. fora de um determinado peso, que não é magra, pode vingar na vida. Ou seja, eu era um bastião sem saber. Ou seja, levaram a mal eu ter emagrecido. Mas também sinto que, obviamente, também senti a cena de. Também li muitos comentários de. Como é que é? Bacalhau? A bacalhau é prova de que o sal engorda. Bacalhau, sal, Sim. gorda. Este é um dos comentários que eu me lembro de ler. Portanto, levava pancada dos dois lados. E foi assim também que eu fui percebendo que isto aqui no mundo não há como. Eu sempre fui o que se chama, desculpem lá o anglicismo, people pleaser. Queria agradar aos outros, agradar aos outros, às vezes esquecendo de mim e do que eu queria que era importante era para mim. Eu percebi logo, não é, que isto não se agrada, não é possível. A gente faz uma coisa para agradar a uns e vai desagradar a outros. Não é possível ganhar. Portanto, mais vale eu fazer aquilo que eu sinto que está bem para mim. E assim é a melhor forma. Pronto. Muito bem, é isso mesmo. Também és mãe, além de seres cantora, és mãe. Tens uma filha que tem o mesmo nome que a tua avó tinha. A Luz. A Luz. A tua avó é uma figura muito importante para ti. É. A minha avó Luz é. Era mãe do pai ou mãe da mãe? Da mãe. E ela, juntamente com o meu avô Mário, viveu comigo e com os meus pais na nossa casa em Benfica, porque é uma casa muito grande. E nos anos 70 havia uma crise de habitação também. E este país é assim, repete. Exato. Repete. E o senhorio só alugava a casa aos meus pais se ele queria alugar a duas famílias, a mesma casa a duas famílias, queria pôr duas famílias a viver na mesma casa. E os meus pais, para não viverem com estranhos, os meus avós maternos foram lá viver, partilhar a casa. E foi aí que tu ficaste com uma relação mais próxima. Ora bem, com a minha avó Luz e o meu avô Mário. E a minha avó Luz tinha uma energia que eu acho algo parecida com a minha. E o que é que eu quero dizer com isso? Não é nada esotérico, mas eu já não puxei já dos cristais, calma. Ela era assim uma que eu acho que também de certa forma ainda guardo isso, uma energia meio de garota, infantil, apesar de alguma maturidade que eu sinto que tenho, também aquela coisa. Aquele brilho, sim, aquele entusiasmo. Entusiasmo, puro. Pois é isso. E uma energia meio nervosa, que eu acho que também tenho, que as pessoas podem ver, né, que eu estou a brincar com a pulseira. Um certo deslumbramento ainda em relação ao mundo, apesar de saber já algumas malandrices que o mundo nos faz. E tu preservas isso também. E eu acho que sim, nem é preservar porque eu nem estou a pensar nisso. Sim, É meu, né? Faz parte de mim. Mas isso também te salva em muitos momentos, não é? Sim, felizmente salva. E ela tinha uma coisa muito engraçada, a minha avó, que era engraçada, enfim. Ela era um pilar, mas sem. Ou seja, a gente só percebeu mesmo a vital importância dela. Era um pilar silencioso. Só percebemos a vital importância dela. Ela nunca se fez valer disso. Quando ela começou a ter Alzheimer e de facto já não conseguia estar de plena voz,
aí é que percebemos o pilar que ela era. Ou seja, com a ausência que Sim. foi começando a A ausência acontecer. em vida, não é? Sim, a ausência, exato, progressiva é que começas Percebemos a perceber. que quão importante ela era na malha familiar mesmo, exatamente. E agora, pôr o nome à tua filha é uma forma de a homenagear e de a manter. Sim. Há quem diga que não se deve fazer isso, há quem Pois diga que não, se deve para carregar fazer. esse peso. Não, Exato. houve uma coisa que a Luz, havia 2 nomes em cima da mesa, Margarida e Luz. E nós esperámos que ela nascesse para olhar para a cara dela e perceber qual é que era o nome que fazia mais E sentido. viste uma luz? E eu, epá, sim, eu olhei para ela e o Zé também, é tido e achado, é pai, não é? Exato. E pronto, a Luz era o que fazia sentido e felizmente já tive esta conversa com ela e ela gosta de Margarida, mas realmente é daquelas pessoas que sente que o nome está certo para ela e eu fico mesmo muito feliz. Tu foste mãe aos 38 anos. Isso mesmo. 38, porque 38. porque querias nessa altura, porque. Já queria um bocadinho antes, não foi logo na altura que eu quis, ou seja, eu comecei a tentar aos 30, de 34 para 35, mas demorou 3 anos. Nós até começámos, ou seja, geralmente diz que ao final de um ano, tentando naturalmente, se não acontece, tem de se começar a tentar perceber com peritos, especialistas, se há alguma coisa de errado se passa. Foi assim que fizeram ou esperaram mais um bocadinho? Eu acho que começámos a fazer os exames aí 1 ano e meio, 2, perto disso, depois de começar a tentar, e fomos seguidos. Estava tudo bem. Estava tudo bem, os exames não davam assim nada do outro mundo, até que eu já tínhamos comprado as injeções, estavam lá no frigorífico. Os tratamentos. Nesse mês ia para fazer tratamentos de fertilidade. E pronto, e foi nesse mês que eu descobri que estava grávida. É uma história. É isto, foi esta a nossa história. E querias muito? Queriam muito ser pais, os dois? Eu nunca fui daquelas crianças, adolescentes e adultas que, ou seja, que tinha aquele desejo louco. Para mim. Mas eu sou assim com tudo, no sentido, eu pratico o desapego, no sentido, o que é que eu quero dizer com isto? Eu nunca me via, não achava que me queria casar. Se casasse, casava. Se não casasse, não casava. Se tivesse filhos, tinha. Se não tivesse, não tinha. Eu deixava um bocadinho, abria ali dava espaço à vida, para a vida também se manifestar em relação ao que queria para mim. Porque depois uma pessoa faz planos, e eu noutras coisas, muitas vezes obriguei a vida a ir para certos sítios que claramente não queria, a vida não queria, a coisa nunca correu bem. Nós às vezes impomos-nos à vida. Dá-me um exemplo de uma coisa que tenhas feito. Tem um bocadinho a ver com a música. Eu sempre muito ansioso porque queria muito cantar. E sim, queria. Mas obviamente, pronto, mas tinha outra profissão, não é? Para além da música. Sim. Sempre o plano B para não sofrer, não é? Muito. Mas querer aceitar tudo, porque senão pode ser a grande oportunidade e eu perder a grande oportunidade, não sei o quê. Fazer coisas que claramente não faziam sentido, mas eu tinha medo de perder. Isso é forçar, isso de certa forma é forçar. E portanto, eu percebi que forçar a vida não leva a nada. E então eu sempre tentei convencer-me disto de eu gostava vida. Nesta conversa com a vida, eu adorava Que isto acontecesse. que isto acontecesse. Está contigo agora. Está nas tuas mãos, até porque eu percebi uma coisa. Eu era daquelas pessoas que imaginava muito. Imaginava que a coisa acontecia de uma certa forma, fazia logo esses filmes na minha cabeça. Como é que ias entrar no altar? O que é que ias vestir? Tudo. Não, isso não, por acaso não. Mas O quadro. Por exemplo, na música, que era o que eu mais, na verdade, era o que eu mais queria. Como é que ia ser? O que é que eu ia cantar? Como é que eu me ia vestir? Não sei o quê. E foi
Ou seja, o resultado, eu cheguei ao ponto que queria, mas o caminho foi completamente diferente. E como isto, outras coisas, assim, até coisas mais pequenas na vida, não sei, coisas que a gente gostava que acontecessem. Mas a forma como acontece é sempre completamente diferente do que a gente imagina. Então eu hoje já tento nem sequer imaginar muito como é que as coisas que eu gostava que acontecessem, como é que eu gostava que acontecessem, porque já sei que a vida, se for para acontecer, vai dar 30 cambalhotas que eu não estou à espera. E com a maternidade foi assim, mas também foi uma mudança muito grande para ti, porque aos 38 anos já tinhas toda uma vida construída de uma forma, não é? Isso mesmo. E ali. Tinha uma vida nómada na estrada, não é? Andamos, o nosso temos casa, claro, mas o nosso o nosso local de trabalho, todos os dias é diferente. E portanto, um bebê pede E o constância. teu marido trabalha contigo. Trabalha comigo, Zé, exatamente, toca baixo. E portanto, um bebê pede constância, pelo menos nos primeiros meses, ano de vida, pede alguma E constância. como é que mantiveste essa. Mantiveram? Um casal. Com muita ajuda das avós. Logo percebemos também que a Luz não era um bebê que gostasse de ir para a estrada. Ai, É que há muitas decisões que só se podem tomar quando se conhece a criança, quando a criança nasce. Porque, não é? Porque podemos até aí tu imaginar. planeias de uma forma, lá está, mas mais uma vez tens que esperar para ver o que É que a realidade vem com tudo para cima de nós. E então eu posso idealizar o que eu quiser. Mas a verdade é que estava ali uma criança que nós levámos-la para a estrada 1 ou 2 vezes, bebê. Mas percebemos claramente que tentámos ler os sinais e de facto ele era uma bebê que gostava de constância, de estar no seu sítio, de ter os seus horários certinhos. E portanto passámos a deixá-la com as avós quando íamos para a estrada. Sim. Pronto. E assim acontece até hoje. Muitas vezes eu digo à Luz se ela quer vir em tour connosco. E ela gosta muito da sua casita, gosta muito. Ainda hoje me disse qualquer coisa do género de. Porque eu disse, eu adoro. Estamos a falar. Estamos a gravar isto num dia em que houve greve da Sim. função pública e a minha filha não teve. A escola fechou. Uhum. E ficou connosco. E. Estávamos a dizer que muitos dos seus colegas tinham ido para o trabalho com os pais. E se calhar eu já fui algumas vezes para o trabalho da minha mãe e lembro-me de ser engraçado no início, mas depois apanha-se uma certa seca. Claro. E ela estava a dizer: eu gosto muito de ir para o vosso local de trabalho. Eu disse: gostas de ir para a estrada? Não. O vosso local de trabalho quando trabalham em casa. Exato. mas queres vir para a estrada connosco? Não, é em casa, Que é o melhor. Qual é que é a parte menos positiva da maternidade? Que Ora, fala-se poucas vezes, não é? fala, Por isso. fala. Aqui até temos falado várias vezes, mas em geral fala-se poucas vezes. O cansaço extremo. Que eu lembro no meu dia mais cansada antes de ter filhos e é um dia normal. Normal Hoje em hoje. dia. Sim, há um cansaço grande. Físico, claro, mas mental também. De Tomar preocupação. decisões todos os dias. Tomar decisões e de psicológico no sentido de saber se ela está bem, de querer o melhor para ela e de ter os medos que surgem, não é? Com o bem-estar dela e tudo isso. Às vezes aquele ser humano pouco domado. Às vezes é cansativo tentar Educar. puxar um bocadito ali, um bocado às rédeas, educar, exatamente. Dizer, calma, não assim tanto. E saber onde está a linha entre sermos impositivos, demasiadamente impositivos, e encaminhá-los, dar-lhes assim um toque só para ver se eles vão. E porque o que eu não quero de todo é fazer pressão na minha filha para ela tomar as decisões que eu acho que são melhores para ela. Eu quero que ela saiba a minha opinião, mas que tome as suas decisões. É obviamente que ela é uma criança de 8 anos e isto não se aplica a tudo. Ok? Sim. Ela pode matar-se ainda se tomar todas as decisões. Eu sou mãe e eu não me retiro desse cargo. Claro. Eu sou mãe
E eu, nesta fase de desenvolvimento dela, há decisões que sou eu que tenho que tomar, porque ela não tem o cérebro completamente desenvolvido e não estou a prestar um bom serviço a ela se puser nas mãos dela algumas decisões. Isso eu não me ilibo dessa responsabilidade. Mas isso, obviamente, que coloca um certo peso e às vezes uma pessoa grita para dentro. Dá muitos berros para dentro, dá alguns para fora. Também não vou fingir que sou santa nesse sentido. Não, às vezes há uns berros que saem. Mas há muitos berros que ficam cá dentro. Mas tento sempre pedir desculpa quando sinto que fiz uma coisa que foi longe demais. É uma coisa poderosa, que são os pais a pedirem desculpa aos filhos, não é? Pois, mas... Poderosa porque tem esse valor pois tem. de os adultos também assumirem que também erram. Não são só os filhos que erram, os pais também erram. Os pais também estão a ser pais pela primeira vez. Quando erram, se sentirem menos o peso de terem errado, porque os miúdos também não gostam nada de errar. Tentam esconder isso. Mais coisas negativas de ser mãe. Tens que pensar muito porque não há muitas mais. Pois. Se calhar havia no início, quando foi a diferença entre a tua vida. É o luto que eu tive de fazer com um bebê. É assim, o primeiro choque é o luto. O luto que eu tive de fazer a quem eu era antes de ser mãe. Todas as mudanças que isso trouxe, e portanto a pessoa nova que eu tive de conhecer não é só o bebê, a pessoa nova, mas eu própria era uma pessoa nova e tive de me reencontrar comigo, não é? Perdi ali aquele centro um bocadinho. Tive de me reencontrar comigo, fazer as pazes, perceber que nunca mais ia ser aquela outra de antes e sentir que está tudo bem. Mas isso é um processo e demora bastante tempo. E lá está, ao mesmo tempo, querer fazer aquilo que eu gosto, que é ir para a estrada e cantar, mas ter ali uma pessoa que está completamente dependente de mim. Portanto, as ausências tinham de ser, não podiam ser grandes e adaptar a tudo. E não sentir aquela culpa de me ausentar. A culpa de me ausentar e o alívio, a culpa por sentir alívio de me ausentar de vez em quando para poder descansar e dormir aquela noite e não sei o quê. É tudo muito complicado para uma mãe e para um pai também. Não vamos retirar dos pais também essa adaptação. Olha, antes da Ana mãe havia a Ana, vocalista dos de Olinda, e eu queria fazer aqui uma viagem contigo ao passado, a 2011, na altura em que lançaram uma das canções com mais protagonismo mediático, com mais alcance. Com mais alcance, que se chama Que Parva Que Sou. Foi lançada em pleno concerto no Coliseu do Porto ou de Lisboa. Só aí lançada, foi a primeira vez que cantámos e tocámos, foi no Porto. Que era e é uma canção que falava basicamente sobre esta geração, chamada depois, mais tarde, geração Arrasca, sobre a precariedade, sobre a falta de condições. Só aqui alguns versos, não vou cantar obviamente, mas só aqui algumas partes. Sou a geração sem remuneração e nem me incomoda esta condição, que parva que eu sou, filhos, maridos, estou sempre a adiar e ainda me falta o carro pagar. Enfim, são várias. Depois tu que escreveste a canção? Não, foi o Pedro Silva Martins. Pronto, está uma letra mesmo muito intensa e representava muitas pessoas na altura sobre, enfim, falta de condições, precariedade, etc. Representava até a mim quando eu estive no mercado de trabalho sem ser musical. Tu eras professora? Eu estudei para professora. De inglês e de português, sim, não é? Mas depois não fui dar aulas e entretanto tive vários empregos e portanto senti um bocado na pele, para além dos meus amigos e familiares e tudo isso que eu via, a luta deles também. E porquê que quiseram fazer uma canção sobre esta A geração Rasca, que era a minha, fez uma canção que depois a geração Arrasca adotou, não é? Porquê que fizeram? Nós, assim... o motivo prático foi: tínhamos um concerto nos Coliseus e queríamos uma música nova, apresentar uma música nova. Para os ensaios para os Coliseus, ensaiámos 2 ou 3 músicas novas, uma das quais Parva Que Sou. As outras 2 nem me lembro já. E dessas 3 escolhemos uma. Quando a tocávamos em estúdio, a nossa equipa dizia: esta canção tem qualquer coisa, esta canção, poça, isto faz sentido para mim, para a minha família, para as pessoas que eu conheço, do que falam. E então nós pensámos: não, se calhar esta aqui que tem este efeito em nós também vai ter efeito nas pessoas, não é? Fomos apresentá-la, mas nunca esperámos, nunca, genuinamente. Não sei quantas vezes dizer mais isto, porque as pessoas acham, há muitas pessoas
que não acreditam que tenha sido uma coisa espontânea. Acham que foi um movimento. E estive a ver aquele vídeo, a rever aquele vídeo, e é arrepiante a reação das pessoas, porque em pleno concerto começam a aplaudir imenso a cada frase que tu dizes. Como é que se começam a podia aplaudir. prever uma coisa dessas? Não podia. Porque, Nunca ninguém Reconhecem-se poderá prever. aqui, reconhecem-se aqui. Foi mesmo esse reconhecimento que as pessoas tiveram que nós estávamos a tocar e a cantar, e felizmente não me enganei na letra, mas eles até se enganaram na música a primeira vez que isto aconteceu, por causa da reação das pessoas. A cada verso era uma reação, e depois a gente sente, porque a gente sente mesmo a energia. Somos seres elétricos, não é? Temos volts, há volts que nós e portanto, essa coisa de energia não é uma coisa esotérica. As salas têm energia, quando há muita gente há uma energia no ar. E mesmo eu estando de olhos fechados, não sei o que, sente-se energia. E a energia daquela sala é uma coisa que eu não consigo explicar por palavras, mas foi assim um momento de grande humanidade. Foi esta canção que depois originou a manifestação Geração Arrasca em março. Pois gerou. O movimento à volta da canção. A canção, Sim. pronto, é assim. Depois houve assim uma grande. Desculpa, faz a sua Sim, só para dar enquadramento para quem nos está a ouvir. Portanto, foi em março de 2011 essa manifestação em Lisboa e também no Porto. Foram várias, na verdade, várias manifestações, e era precisamente feita contra a precariedade, contra os falsos recibos verdes, contra a falta de condições para conseguir ter uma vida, lá está, para esta geração Digna. conseguir ter uma vida digna, para conseguir ter filhos se quisesse, pagar uma casa se quisesse, etc. E, portanto, essa canção originou essa manifestação. Foi a canção. O que é que aconteceu com a canção? Sim. Alguém a filmou e pôs no YouTube. No Coliseu. Exato. Que é o vídeo que eu vi, que está disponível Exato, é para esse toda a que gente. as pessoas podem ver. Sim, mas vê-se que é amador, de facto. Vê-se que não foi uma Exatamente. coisa. Eu até sei quem foi. O Miguel, que era um habitué dos concertos de Violina. E depois ele disse-nos foi ele. E depois aquilo começou a viralizar de forma natural, e a política meteu logo ali o dente. E quando a política meteu o dente, pronto. Todos os cronistas e todos os comentadores políticos e não sei o quê falaram daquilo. Uma boa parte deu-nos na tola à força toda. Porquê? Porque viam aquilo como Era uma intervenção política. A canção era uma intervenção política. intervenção política, e não era bom para o lado que eles estavam a defender. Lá achavam eles, não é? Porque é como se Então, estivessem a criticar. Queriam a falta matar o de ação. mensageiro. Queriam matar o mensageiro, sim. Como se estivessem a criticar a falta de ação do governo para resolver estas questões da precariedade, etc. Sim. Foi essa a leitura que fizeram, e então queriam matar o mensageiro. Então disseram coisas muito feias, muito desagradáveis acerca de nós, da nossa música. Que éramos uma bandinha de quinta categoria, que éramos uns músicos medíocres, que a canção era péssima, isto e aquilo, essas coisas. Isso em comentário televisivo, etc. Desagradáveis porque não vinham sequer de críticos musicais. Pois. E portanto, e depois queriam convidar-nos para irmos debater em programas de política. Por amor de Deus, não. Porque aqui, felizmente, aqui todos estávamos sintonizados na banda. Nós somos um bocadinho nisso. Somos um bocadinho fação de Bob Dylan, no sentido em que é assim, eu não tenho de defender canções nenhumas minhas. As canções, a gente não tem de defender aquela canção. A canção existe, ela defende-se a ela própria. Eu não tenho de ir para um programa político dizer coisas. Nós não queríamos, nunca quisemos muito, por isso é que depois não resolvemos retirar-nos da equação e deixar os discursos correr e não sei o quê, porque nós não queremos ser os mártires, nem o rosto, tomar o rosto, porque acho que esse rosto tem de ser do povo. Eu agora não quero falar pelos meus colegas de banda, mas eu sempre senti, eu não quero ser o rosto disto, porque o rosto tem de ser das pessoas, é das pessoas, da massa das pessoas. A partir do momento que se deu um rosto mediática a isto, a coisa fica sempre assim meio esquisita, e eu nunca quis ser essa heroína, nunca quisemos ser esses heróis. Mas isto na altura era muito presente, esta realidade. Era uma realidade muito. E chatearam-nos porque não fomos à manifestação, mas nós não fomos à manifestação também porque não estávamos cá. Tínhamos um concerto na Galiza e não íamos desmarcar o concerto. Mas mesmo que tivéssemos ido à manifestação, eu não ia ser o rosto de nada, eu ia estar no meio das pessoas. Eu estou no meio das pessoas, eu não me vejo, apesar de ser
artista e estar em cima do palco, não sei o quê, estar no palanque, não sei o quê. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, sou uma cidadã como qualquer outra. E obviamente que eu aqui tenho este microfone aberto para dizer e falar de coisas, mas eu não quero ser a líder de um movimento e não sei o quê. Eu quero mesmo é falar de algo que eu e pessoas que estão próximas de mim e coisas que eu leio de pessoas que não conheço, mas que são preocupações também que são partilhadas por várias pessoas. Se eu tenho este microfone, eu vou falar sobre isso. Se sinto que tenho bagagem e competência para falar sobre estas coisas de um ponto de vista sempre empírico, que eu não sou especialista de nada, a não ser de literatura que estudei, de facto, isso posso dizer que sou especialista, e um bocadinho de canto, de música e de interpretação, mas de resto não sou especialista, mas posso dar aqui o meu 31 de boca sobre alguns assuntos que acho que me tocam e que eu pensei, que maturei e tudo isso. Mas não quero ser a cara ou o rosto, não tenho esse ímpeto, acho narcisista, para ser esse rosto, não é? Portanto, mesmo que tivéssemos ido à manifestação, pá, não contavam connosco para estarmos ali a dizer venham atrás de nós. E essa pressão política vinha de quem tentava contrariar a canção, mas também vinha de quem tentava usar isso a favor, também vinha daí? Sim, Ou de certa seja, forma, sim, instrumentalizar, não é? Instrumentalizar a canção, pronto, não é a coisa mais fixe do mundo. Instrumentalizar a mim é que não mesmo, não mas mesmo. houve não quero. convites, Eu, houve... uma pessoa que sempre fugi, sim, houve convites, mas eu sempre fugi na minha vida ativamente de me inscrever em clubes, ok? Eu eu fujo disso, porque ou eu estou de corpo e alma num sítio e acredito em tudo aquilo que é defendido nesse sítio, ou se há coisas nas quais que eu não consigo defender, não acredito, eu não posso, eu não vou filiar. Portanto, eu não me filio muito facilmente. Até agora não me filiei mesmo. Hoje ainda vês esta realidade que tu descreveste nessa canção, ainda é presente hoje em dia, ainda vês isso, ainda te incomoda? Infelizmente, eu acho que a precariedade ainda existe, laboral, agora com mais uma soma que é a crise da habitação, os salários baixos. Há um problema que é o salário mínimo tem subido, que é ótimo, mas o salário médio tem-se mantido, ou seja, o salário mínimo está cada vez mais próximo do salário médio. E isto causa problemas sociais também. E portanto, e é um problema no qual estamos a entrar. Que eu sinto que estamos a entrar e se calhar esta crise da habitação, para além da pressão do turismo e tudo isso, também tem um pouquinho a ver com uma grande perda de compra por parte ali de uma classe média e tal, que tem aqueles salários médios de 1000 e que também são uma... Epá, não é? Vamos lá ser sérios, não é? E portanto, O salário foi uma coisa que te desencantou também no trabalho como técnica de arquivo, que tu eras técnica de arquivo, não é? Sim, o último trabalho que tive foi no Ministério das Finanças como técnico superior de arquivo. O salário, não, eu sinceramente, para começo de vida. E nessa altura as casas já começavam a ficar um bocadinho mais caras, mas ainda não assim tão caras. Um salário. O salário de técnico superior era um salário que me dava para ter uma vida que não padecia de... Sim, a questão é os custos aumentarem e também a progressão depois que podias antecipar. Ora bem, ora aí está. Ora, mas hoje em dia, com um filho, não é? É que se calhar uma pessoa tem de ali naqueles primeiros anos tem de pagar o jardim de infância, não é? E não é muito barato. Mais pagar ou a prestação da casa ou a renda da casa, todos esses gastos, depois se calhar esses ordenados já não são fixos para quem depois quer construir uma vida, não é? Estável. Tu lançaste agora o teu terceiro álbum, que é solo, que se chama Mundo Antena. E tu dizes uma coisa muito engraçada que é: só neste é que tu estás plenamente tu.
seja, que houve A partes. solo, sim, sim, sim. Sim, que houve partes tuas que nos outros dois tu achaste que era melhor esconder ou não colocar porque não te iriam beneficiar ou porque não seriam bonitas, isto já é a minha ideia de ver, etc. Como é que foi esta jornada de ires aceitando e o que é que tiveste que ir aceitando que quiseste pôr aqui agora para ti? Porque, como eu dizia no início, a música é sobre o artista também, não é? Não é só para quem ouve. Não, não, eu tenho uma obrigação primeira é para comigo. No meu trabalho artístico é assim que eu vejo as coisas. A primeira obrigação é para comigo. Eu tenho de falar daquilo em que acredito, de cantar aquilo em que acredito, de cumprir com os arranjos e com a cena estética e com as intenções que eu acho que são as certas. Só depois é que depois ponho à consideração do público. Isso, eu quero que o público goste, mas eu não posso fazer concessões Mas isso àquilo é em que válido? acredito por causa do que eu acho que o público vai gostar. Eu acho que isso é Eu válido não também posso. para outros trabalhos, não é só para o artístico, não é para todos, na verdade. Também Deveria deve ser ser, sobre deveria nós e ser, depois sobre deveria os ser. outros. Mas pronto, isto são as regras pelas quais eu me rejo. Mas o que eu sinto é, o meu primeiro disco a solo não foi um disco a solo, porque eu estava em banda. Eu gravei o disco, ainda estava com Diolinda e nem havia planos sequer de fazer pausa nos Diolinda. Portanto, era um disco a solo de uma pessoa que tinha uma banda e que ia continuar nessa banda. Portanto, nem considero bem disco a solo. E depois o segundo disco, aí já estava, não é? Sem Diolinda. E o que é que eu quis? Qual adolescente que se quer distanciar dos seus pais não quis fazer nada que fosse remotamente parecido com o que eu fazia em Diolinda. E depois, no terceiro disco, já me deixei dessas palermices, já cresci, já sou adulta, não importa nada de em algumas músicas parecer ser parecida com os meus pais, com a minha mãe, com a Diolinda. E noutras não sou, porque também não sou isso, sou também outras coisas. Deixei-me de estar aqui a pensar nestas palermices e fui. Queres E fazer sou. fases? Quero fazer, faço. Sou. E assumo que sou. E isso também vem com a confiança, com a idade, com a vida, com. Isso vem com a idade, com a vida, com a maternidade também acho que, que tem aqui influência, porque nos faz ver as coisas de outra forma e nos retira de nós próprios, retira essa importância que nós em coisas. Damos muita importância a umas coisas, depois de sermos mães, já não damos tanta importância. Sim, essa maior segurança em mim, que também se calhar a terapia não é alheia a isso, é essa terapia que me deu também essa segurança naquilo que eu sou, nas minhas fragilidades, segurança nas fragilidades, lá está força e vulnerabilidade. Fazemos a pescadinha de rabo na boca. Voltamos ao início. Mas sim, tudo isso, sim. Deixa-me também perguntar-te sobre um projeto teu de 2018, que é que tu participaste e lançaste um livro que se chama Desafiar Estereótipos, que foi indicado para os alunos do ensino secundário e tem lá diversos conceitos associados à igualdade, estereótipos de género, os papéis sociais dos homens e das mulheres, etc. Tu foste a cara deste projeto, digamos assim, e participaste ativamente. Porquê é que achaste que era relevante abraçar também uma área que não. Quer dizer, os livros fazem parte da tua vida e também dos teus estudos, mas porquê especificamente sobre este tema? Bom, porque dado os temas que eu sinto que posso contribuir a alguma coisa da minha experiência de vida, seria o bullying e outro seria de facto o meu posicionamento no mundo enquanto ser humano, mulher. E aquilo que eu senti na minha vivência de mulher, de rapariga, as dificuldades que senti por ter este sexo biológico e género. E o que é que sentiste? Estás agora a pensar assim? Eu sou filha única e a minha família era progressista em termos políticos, mas algo conservadora em termos de costumes, que é uma coisa que acontece bastante. É de Lisboa? Reparei. Sim. Okay. Minha filha, a família do meu pai é de Lisboa, a família da minha mãe é da Beira Alta, da zona de Viseu. E dizes que é uma coisa que acontece bastante, ser progressista Do para que fora. eu tenho falado, sim, já falei com algumas pessoas de famílias de esquerda, mas depois eram bastante conservadores nos costumes. Então, eu sendo filha única e tal, não me deixavam sair à noite, era difícil sair à noite.
o próprio ligarem lá para casa rapazes também já era assim meio visto com alguma desconfiança. A relação rapaz-rapariga, a cena de ter amigos homens era vista com desconfiança. No sentido de, rapazes são amigos de raparigas, isso é estranho, tem de ter ali alguma coisa. E eu não percebia muito, não sabia porque é que eu não podia comportar da mesma forma que os rapazes, não é? Porque é que eu. Uma senhora não se senta de certa maneira, uma senhora não se ri com. Por acaso, isto do rir com os dentes à mostra não era bem da minha família, mas era uma coisa que eu ouvi. Algures, não é? Sempre foste muito extrovertida e por isso também tentavam levar essa tua parte. Sim, uma senhora tem de ter assim tem de ter uma postura, um decoro, exatamente, um decoro para não falarem mal dela, para não pensarem mal dela, tem de manter dar um ar de respeitabilidade. Eu achava aquilo uma palermice. Mas porquê que eu tenho de fazer isso? Porque nasci rapariga e alguém que nasceu rapaz não tem de fazer isso. Não tem de estar preocupado com essas palermices. Mas porquê? Porquê que. Não é? Porque há essas diferenças. Exatamente. Essas diferenças de expectativas também. Isso mesmo. Nunca percebi porquê. E então sempre foi algo que eu fui combatendo na minha vida, na minha cabeça. E dás por ti também, às vezes, de forma inconsciente e sem intenção, a passares alguns estereótipos à tua filha, por exemplo? Porque nós podemos estar. Com certeza que sim. Uma pessoa passa coisas que não quer passar de forma inconsciente. Passa. Mas de forma consciente eu tento ir-lhe dizendo algumas coisas que eu sinto que depois é muito estranho, que a gente tenta transmitir, eu tento transmitir à luz essa coisa de ser rapariga não é impeditivo, não te impede de fazer as coisas. As raparigas, chegamos a isto, as raparigas podem ter cabelo curto e os rapazes cabelo comprido. E porque ela veio da escola a dizer que não, rapazes é cabelo curto, raparigas cabelo comprido. Mas porquê? Se cá em casa não é o que tu ouves, não é isso. Há todo um mundo de possibilidades para quem nasce mulher. E quem nasce homem também há um mundo de possibilidades. Mas para quem nasce mulher também. Ana, vou terminar. Já acabámos. Gostei muito de falar passou contigo. A correr, obrigada. Voltamos na próxima semana com mais uma convidada, mais histórias e mais vídeos. Sou a Catarina Marques Rodrigues e até lá.